Oiê! Hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026, e eu estava aqui montando o meu cardápio de refeições da próxima semana, que é um cardápio que vai me auxiliar em um desafio que eu estou montando e que eu quero iniciar na próxima semana também, e eu estou chamando de Desafio 7 Dias para um Glow Up. Basicamente, nesse desafio, eu estipulei alguns hábitos, algumas atitudes que para mim deveriam ser normais, deveriam fazer parte da minha rotina, mas que infelizmente não fazem, eu acabo procrastinando. E são hábitos importantes que contribuem muito para um estilo de vida mais saudável, para a nossa saúde. Então, eu quero iniciar esse desafio a partir da semana que vem e quero aproveitar para documentar tudo isso, para criar um compromisso comigo mesma, para que eu evite de falhar e de procrastinar alguma coisa. E também quero aproveitar para compartilhar esse processo com vocês e quem sabe até inspirar alguém a adquirir alguma desses hábitos, dessas atitudes, ou então até repensar, né, fazer uma autoanálise da sua realidade, da sua rotina e quais hábitos deveriam ser mudados. Mas é importante destacar que tudo que a gente vê na internet, é importante que a gente faça uma autoanálise, né, antes de aplicar para a nossa rotina. Quando eu fui montar esse desafio, eu analisei muito bem para ver o que realmente fazia sentido para mim, quais atitudes eu precisava incluir, o que era uma necessidade para mim mesmo e o que eu conseguiria executar, né? Então, no meu caso aqui, eu tenho mais um básico que eu quero fazer bem feito, do que uma rotina mirabolante, uma rotina impossível ou até hábitos mirabolantes. Então é muito importante que a gente faça essa avaliação, então que você avalie de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade, o que faz sentido, o que não faz, não apenas da minha rotina desse desafio que eu vou mostrar aqui, mas das demais rotinas e desafios que nós vemos na internet. Então é muito importante fazer essa análise antes de aplicar, né, alguma coisa para nossa rotina. Então, basicamente, o desafio vai ter uma duração de 7 dias. Claro que eu quero tentar seguir com esses hábitos, né, além dos 7 dias, mas o desafio vai ter essa duração de 7 dias. E para cada dia eu estipulei 7 hábitos, que no final do dia eu vou dar o check, né, para verificar se eu consegui concluir, e também eu vou documentar todos esses dias para compartilhar com vocês como que vai ser esse processo. Tem alguns itens aqui que serão um pouco difíceis, eu imagino, então é importante que eu documente todo esse processo e compartilhe também com vocês como que vai ser. E agora eu quero compartilhar com vocês quais são esses hábitos que eu incluí no meu desafio. Então, um deles é o jejum de 12 horas. Eu vejo que o jejum de 12 horas é muito importante para que a gente dê uma pausa, né, para o corpo poder se restabelecer, para otimizar o nosso metabolismo, para fazer uma limpeza no nosso organismo, fazer a digestão com tranquilidade. E esse hábito eu tinha há um tempo atrás, eu costumava jantar mais cedo e eu não fazia nenhuma outra refeição, não ingeria mais nada após isso, então eu acabava fazendo esse hábito sem querer, né? Porque eu tinha esse hábito de jantar mais cedo. Mas de um tempo pra cá, isso mudou e ultimamente eu ando me alimentando mais tarde, acabo beliscando algumas coisas tarde da noite, então é um dos hábitos que eu preciso voltar, né, adquirir novamente, e eu estipulei aqui no meu desafio. O próximo é fazer pausas entre as refeições, tem a ver também com esse tópico anterior que eu falei. Eu não tenho tanta dificuldade de fazer a pausa no período da manhã, né, entre o café da manhã e o almoço, mas à tarde eu tenho certa dificuldade, então eu sempre tento ficar beliscando alguma coisinha e nunca é coisas saudáveis, né, sempre alguma coisa que eu não deveria estar comendo. Então a minha ideia é fazer as pausas corretas e estipular também os horários certinhos das refeições para não ficar beliscando, né, fora do horário. O próximo tópico é ficar os 7 dias sem açúcar. Eu acho que esse vai ser um dos mais difíceis para mim, porque eu tenho muita dificuldade em ficar sem consumir açúcar. Eu nunca fiquei tanto tempo assim. Eu acho que eu já fiquei 1 ou 2 dias sem açúcar, mas faz muito tempo. Então eu acho que vai ser bem difícil. Mas eu vou documentar tudo e vou mostrar para vocês como que vai ser esse processo. Um outro tópico é o que a gente sempre ouve falar, todo mundo fala, a gente sabe que é muito importante, que é beber água. Aqui eu estou estipulando 3 litros de água. Eu sei que existe um cálculo de acordo com o nosso peso e altura
para entender qual seria, né, a quantidade adequada de água por dia. Acho que no meu caso daria uns 2 litros e alguma coisa, mas eu tô estipulando 3 litros. E esse é um tópico também difícil para mim, porque eu tomo água, mas não a quantidade adequada. Então, é algo que eu vou ter que me policiar bastante nesses 7 dias para que eu consiga ingerir a quantidade adequada também. Bom, o próximo que eu estipulei é pelo menos 30 minutos de cardio a cada dia. Esse também eu falho, às vezes, durante a semana. Às vezes eu só faço alguma caminhada bem leve. E durante a semana, alguns dias, eu pratico corrida. Não tem uma duração específica dos meus treinos. Às vezes o treino é mais curto, às vezes é mais longo. Mas tem dias que eu acabo não treinando e também a minha caminhada é bem leve. Então, eu estou estipulando pelo menos 30 minutos de cardio. É importante, né, movimentar o corpo. A gente sabe dos inúmeros benefícios que traz. Então, é um dos tópicos que eu vejo necessário, né, que eu vejo que, para mim, é importante incluir na minha rotina. O próximo tópico aqui é ficar sem refrigerante. Esse tópico, né, esse hábito, alguns meses atrás, acho que seria super tranquilo para mim, porque eu não tinha esse hábito exagerado de tomar refrigerante direto. Eu tomava de vez em quando ou no final de semana, mas de um tempo para cá eu adquiri esse hábito de tomar todo dia e às vezes sinto até falta quando eu não tomo. Então é algo que eu preciso muito colocar um limite, né, reduzir. Isso e eu vejo muito importante, eu vejo que é muito importante, então eu incluí nesse meu desafio também. E o último tópico, mas não menos importante, que na verdade vai englobar tudo isso, que é a alimentação saudável. Eu não tenho problemas com alimentação, não tenho dificuldade para comer nenhum alimento saudável, nenhuma verdura, nenhum legume, nenhuma fruta, mas também eu como muita coisa que não deveria, muito industrializado, ultraprocessado, e a minha alimentação nos últimos dias acaba sendo não tão saudável e mais industrializado. Então, eu quero aproveitar esse desafio também para voltar com a alimentação saudável, incluir mais itens saudáveis e evitar ao máximo tudo que não for saudável mesmo, né? Tudo que não for aquela comida de verdade. Então, basicamente, são esses tópicos, esses hábitos do meu desafio. Eu espero muito, muito mesmo que eu consiga concluir todos. E como eu falei, eu vou documentar tudo e vou compartilhar aqui com vocês como que vai ser esse processo. Oiê, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro, agora são 6h18 da manhã e hoje é o meu primeiro dia do meu desafio de 7 dias e eu já quero iniciar esse dia dando check em um dos tópicos que é a atividade física, né? Então, como eu estipulei, pelo menos 30 minutos de cardio, eu já tô aqui na pista e eu não tenho nenhuma meta tão grande para hoje, eu vou considerar os 30 minutos pelo menos, mas veremos como vai ser. Agora são 6h55, treino concluído, eu intercalei entre corrida e caminhada, fiz os 30 minutos e deu 4 km e 300 metros. E o meu pace ficou entre 7h27 e 7h28. Eu estava parada já há alguns dias sem correr, sem caminhar, então eu tô voltando hoje. E para um retorno eu achei que foi um ótimo tempo, não achei que foi tão sofrido, não sofri tanto. E já iniciando o dia com uma das metas concluídas. Agora são 9h35 e eu fiz uma pausa para fazer meu café. Todo dia eu gosto de comer ovo mexido mesmo e café preto e sempre adiciono uma fruta. Então o café da manhã tá sendo bem tranquilo pro desafio. E hoje eu fiz um mix aqui, tem melão, mamão e morango. E tem um carinha aqui tentando roubar alguma frutinha, né, Theo? Quero aproveitar para falar da quantidade de água que eu já bebi. Eu estipulei 3 litros por dia, né? E a garrafa que eu mais gosto de usar é essa daqui. E ela tem 651 ml, 650 ml, vai. E aí, eu teria que tomar 5 garrafas dessa. Olhando assim, parece que é muita coisa, né? Mas eu já finalizei uma, já tô na segunda. E eu vou atualizando aqui também quantas já foram no decorrer do dia. Hora do almoço com um prato bem colorido. Hoje eu fiz arroz, feijão, um refogadinho de carne moída com abobrinha e uma salada de alface com tomate. E agora, antes do almoço, já tô finalizando a segunda garrafa de água.
faltam 3. E agora pela manhã foi super tranquilo fazer o intervalo entre as refeições, né? Não ficar beliscando nada. Então eu tomei café e agora a próxima refeição tá sendo o almoço mesmo. E já chegou a hora do lanche da tarde. Para hoje eu preparei algo bem rápido e simples, iogurte de coco, zero lactose, zero açúcar, uma granola também de coco e algumas rodelas de banana. Agora são 7h22 e eu já vou jantar para logo poder iniciar, né, o meu jejum de 12 horas. E como vocês podem ver, tá sendo repeteco do almoço. Eu até tinha outros planos, eu ia fazer outra coisa para jantar, mas como sobrou bastante comida do almoço, eu quis aproveitar a mesma comida para janta e aí amanhã eu sigo com o que eu já tinha programado no meu cardápio. Atualizações sobre a meta de água. Tá sendo um pouco difícil, eu tô na 3ª garrafa ainda, tem um pouquinho, tá quase no final, mas ainda faltam 2, né, e já são 7h24, então veremos como vai ser. Finalizando o primeiro dia do desafio de 7 dias, agora é 10h07 da noite, e eu fiquei muito feliz com esse primeiro dia. Eu imaginei que seria muito mais difícil do que realmente foi, e eu consegui concluir todos os hábitos. Então, o primeiro deles, o cardio, eu fiz logo pela manhã, como vocês viram. Alimentação saudável também, consegui manter uma alimentação saudável em todas as refeições. Fiquei sem açúcar, sem refrigerante. À tarde foi um pouquinho mais difícil, eu senti vontade de beliscar um docinho, mas eu resisti. A pausa entre as refeições, que também eu tinha um pouco de dificuldade antes, né, de respeitar as pausas, consegui fazer as pausas certinho. 3 litros de água por dia, ainda falta um pouquinho, tem ainda um pouquinho na minha garrafa, mas já tá quase finalizando. E o jejum, de 12 horas, eu já iniciei assim que eu finalizei a minha janta, então já tem um tempinho, e ele vai até amanhã pela manhã. Então, fiquei muito feliz de concluir todas as metas já no primeiro dia do desafio. E amanhã eu trago mais atualizações sobre o segundo dia do desafio.